para explicar a vocês o sentido da oração e como a oração é ouvida por Deus com mais facilidades. Eu poderia explicar usando alguns princípios da física quântica, como o princípio da complementaridade, o emaranhamento quântico, o colapso de uma função de ondas, mas assim, talvez isso pudesse complicar um pouquinho a questão da oração para o entendimento de vocês. Então vamos traduzir isso para uma linguagem em que um dos maiores físicos quânticos de toda a história, ele colocou, e com certeza esse físico você já deve ter saber quem é: Jesus. Veja bem, Jesus ele deixou assim vários exemplos, mas no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, a partir do versículo 22, ele dá todas as orientações para que realmente você ore e que a sua oração seja ouvida. Ele diz lá assim: tendes fé em Deus. Em verdade, eu vos digo, se disser a uma pedra, sai daqui, e passa para o outro lado, e em nada duvidar em seu coração, e é importante que note esse detalhe quando ele diz nada duvidar em seu coração. Hoje, a ciência moderna, ela comprova que o coração emite frequências eletromagnéticas que são 5.000 vezes mais potentes do que as frequências cerebrais. E por isso Jesus coloca, olha, se você duvida no seu coração, as frequências que você está enviando para o universo são frequências frágeis, são frequências que não vão ser compreendidas pela inteligência divina. Por isso, é preciso que quando você estiver num processo de oração, você faça uma conexão entre o seu pensamento positivo e o seu sentimento positivo. É aquilo que você sente lá no coração. Não adianta você estar falando alguma coisa que você não está sentindo. Esse é o princípio do alinhamento vibracional, que eu já até falei para vocês em vídeos anteriores. O alinhamento vibracional é a explicação científica da fé. É quando você tem o pensamento positivo, o sentimento positivo e vive as emoções positivas. Porque Jesus diz, olha, se você em nada duvidar no seu coração, mas ao contrário, acreditar na veracidade de suas palavras, milagres acontecerão na sua vida. E veja que Jesus ainda ele aprofunda um pouquinho mais para facilitar o processo da oração. Ele diz assim: portanto, quando você quiser alguma coisa, ore, acreditando que já recebeu e receberás. Por isso, é muito importante quando, por exemplo, se você estiver orando pela sua saúde, você não focar na doença. Quando você estiver orando pela abundância financeira, você não estar focando na sua carência. Em 1944, Mark Planck, que é considerado o pai da física quântica, ele assombrou o mundo ao informar que existe um local no universo que é de pura energia, onde todas as coisas são moldadas. O Greg Baden, no livro A Matriz Divina, ele explica que este local no universo é onde que, quando você projeta um pensamento, um sentimento, começa a tomar forma aquilo que você almeja. Isso também é explicado pelo Wallace Walters, que escreveu o livro A Ciência de Ficar Rico. Ele chama esse local de substância inteligente. É quando você emite para a substância inteligente aquilo que você almeja, todo o universo começa a conspirar em seu favor para que se materialize no plano físico tudo aquilo que você cria no seu plano mental e espiritual. Portanto, a oração verdadeira é quando você cria em sua mente uma imagem
clara de tudo aquilo que você quer. Quando você, por exemplo, está orando pela sua saúde, você tem que visualizar todo o seu corpo saudável, todo o seu corpo cheio de energia, você sentindo um bem-estar. Quando você quer uma abundância financeira, você tem que visualizar a sua conta bancária alta, você tendo aquele carro que você quer, e isso você vai continuar a pensar e a sentir, e viver a emoção através de uma gratidão que aquilo já é realidade. E aí você tem que continuar a irrigar, a adubar tudo aquilo que você está plantando. E é preciso que desta maneira você tenha cuidado para que os seus pensamentos do dia a dia não atrapalhem a sua plantação. Você pode conseguir tudo o que você quer. E um ótimo horário para você criar a sua imagem mental é quando você, alguns instantes antes de dormir, tira um tempo para você focar naquilo que você quer. Você vai dormir com a satisfação daquele seu projeto realizado, da sua meta alcançada. E desta maneira, todo o universo vai conspirando, e é esta a oração que Deus escuta. A oração de um sentimento verdadeiro, a oração de uma imagem clara daquilo que você quer. E depois, quando você acorda no outro dia, seria de suma importância você continuar a mentalizar, a sentir como verdade aquilo que você quer, mesmo que as aparências sejam um pouco diferentes naquele momento. Você precisa aprender a enxergar, a visualizar a verdade. E cuidando disso, cuidando para que não cresça ervas daninhas junto à sua plantação, com certeza você vai colher. Você precisa aprender a conversar com Deus, para que, ouvindo a voz da sua consciência, Deus mostre muitos caminhos a você. Mas isso eu vou falar para vocês no próximo vídeo, no vídeo da semana que vem, que eu vou falar para vocês conversando sobre a conversa com Deus, como deve existir, tá? Então aguarde.